achava-me um dia diante dos guichês do London Bank à espera de que o pagador gritasse a minha chapa quando vi a cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios meu conhecido. Fui-me a ele feliz com a possibilidade de entreter o fastio da espera com uns dedos de prosa amiga. Miss Jane vai odiar isso. Chega dessa história de escrever um livro. Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapato e Cia. Naquela época, com 26 anos de idade, eu acreditava que ter um automóvel faria de mim um ser superior.
Depois de muita economia, adquiri o meu Ford e andava pelas ruas em disparada. Eu era um rodante, acionando a buzina claxon através de um botão no painel, pedindo, ou melhor, exigindo que os reles pedestres saíssem da minha frente. Arreda! Arreda! Aúga! Aúga! Fui a trabalho a uma cidade próxima. Eu poderia ter ido de trem, mas não. Fui com o meu Ford, com o meu automóvel. Afinal de contas, até um merecido aumento recebi devido a ele. Ia na velocidade máxima. 60 quilômetros por hora. Distraí-me admirando a paisagem, saí da estrada, destruindo o meu bem mais precioso e ferindo o meu braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, fui levado ao seu castelo, à sua mansão. Era chamado de castelo porque tinha uma alta torre de metal, uma propriedade imensa, construída em uma mata. Lá conheci o professor Benson. Eu já ouvira falar do professor Benson através de um amigo, quando ele apareceu no banco. Aí meu amigo disse: olha, o professor Benson nunca perde na Bolsa de Valores e já juntou uma fortuna. Lá também conheci aquela que seria a minha alma gêmea, Miss Jane, filha do professor Benson. Em meus dias de convalescência, refleti bastante e cheguei à conclusão de que eu era muito humilhado na sapaticia. E lá não havia possibilidades de melhores perspectivas, né, de futuro e nem aumento de ganhos financeiros. Eu me considerava uma pessoa bastante comum, né, uma inteligência mediana. Tudo bem, eu li um pouco aqui e ali, né, lia de tudo, um pouquinho aqui e ali. Bom, percebi que o professor Benson tinha muitos empregados que mais pareciam autômatos mudos e pedi ao professor Benson que me arrumasse um emprego ali na sua propriedade, na sua mansão. O professor Benson: não, já tenho empregados demais, mas farei melhor que te arrumar um emprego. Você será o meu confidente. Confidente? Sim, meu confidente. E assim, ele me mostrou a sua maior invenção, o porviroscópio. Era toda uma parafernália espalhada por várias salas, culminando numa espécie de microscópio apontada para um globo terrestre. Através da concentração de energias e da vibração do éter, sofrendo com a intervenção do
sofrendo com o interferente, conseguia-se um recorte do espaço-tempo para ser visualizado e analisado. Preciso melhorar isso, né? Ai, ai, ensaia para essas coisas. Por isso ensaiamos. Bom, para ser visualizado e analisado, com a prevista morte do professor Benson, devido às suas condições de saúde, voltei ao meu emprego, né? Aliás, falando em morte, através do porviroscópio, eu fiquei sabendo que no futuro, uma empresa sediada em Detroit que publicaria o intermudâneo, a Psychical Corporation, publicando o Intermundane Herald, possibilitaria aos espíritos transmitirem mensagens diretas aos vivos. Bom, voltando ao meu emprego original, né, Miss Jane me fez uma proposta. Escrever a ascensão do presidente Jim Roy no ano de 2228 nos Estados Unidos. Comprei papel e, voltando para a cidade, inspirado nos melhores autores, fiz e refiz o primeiro capítulo. Quando no domingo, eufórico, eu cheguei lá na mansão, agora de Miss Jane, eu disse: Miss Jane, já fiz o primeiro capítulo. Bravos, bravos, disse a moça. Ela pegou o texto da minha mão e leu ali mesmo, né? Mas ela, apesar de ter sido branda na sua crítica, ela não logrou em que eu voltasse para casa rasgando o trabalho em 1000 pedaços e jogando pela janelinha do trem. No domingo seguinte, cheguei ao castelo de mãos abanando. Não refez o primeiro capítulo, Ayrton Lobo? Miss Jane, eu não tenho talento para literatura. Que vaidosos os moços. Pense no professor Benson, no meu pai, fazendo e refazendo dezenas de vezes a mesma experiência. Tá bom, Miss Jane, tá bom. Eu vou tentar mais uma vez. Voltei para o meu quartinho humilde e, de propósito, para desapontar Miss Jane, sem escolher palavras, sem rasuras, refiz o capítulo.
Como se tivesse a rodar com o meu saudoso Ford pelas estradas sem fim. Miss Jane esqueceria o assunto e trataríamos de outras questões. Cheguei a Miss Jane, né, domingo, fui lá novamente no domingo, né, como todos os domingos. Tá aqui, Miss Jane, né? Tá aqui, né? O horror que me saiu da pena. Miss Jane leu. Putz. E logo nas primeiras linhas eu vi a expressão que eu desejava na primeira vez. Miss Jane falou, mas que ótimo, Ayrton Lobo, que ótimo. Irregular, ingênuo, incorreto, mas forte, expressivo. Faça o livro inteiro neste tom que eu lhe garanto sucesso. Miss Jane, eu olhei para Miss Jane, quase com rancor. Falei, Miss Jane, é capaz de magoar assim o seu Ayrton? Ela me olhou com aqueles lindos olhos azuis e eu vi refletido neles a expressão genuína de sua alma. Nada disso, Ayrton. Eu sou incapaz de ironia. O que eu disse é a expressão verdadeira dos meus pensamentos. Bom, voltando à história de Jim Roy. As eleições foram realizadas. Aliás, voltando um pouco aqui, eu e Miss Jane, né, isso é importante dizer, tínhamos opiniões bem diferentes a respeito de eugenia. Miss Jane acreditava que a raça pura, tanto branca quanto a negra, era o melhor para a humanidade. Eu não. Eu sou um entusiasta da mestiçagem. Acho que é uma lei da natureza. A ciência moderna mostra o mestiço. Os mestiços são mais inteligentes e fortes que os puros. Bom, realizada a eleição, bom, antes disso, veja só, antes da eleição, a eugenia, falando em eugenia, a eugenia dava a impressão que nos Estados Unidos o branco primava pela qualidade, enquanto os negros persistiam em aviltarem pela quantidade. E isso acirrava ainda mais o preconceito irracional que os brancos tinham em relação aos negros. A convivência entre duas raças distintas no mesmo território perturbava a felicidade nacional. Perturbava a felicidade nacional. Os atritos constantes não resultavam mais na violência da Ku Klux Klan. Mas continuavam sendo motivo de inquietação.
Aliás, a respeito da Ku Klux Klan, eu comentei em uma carta privada ao meu amigo Arthur Neiva, carta que eu nunca publiquei. Eu escrevi ao meu amigo Arthur Neiva, uma carta privada, como eu disse, o seguinte, ironizando a imprensa brasileira. Ah, país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma clã. Tivéssemos aí a defesa dessa ordem que coloca o negro em seu lugar, e não teríamos a praga da imprensa carioca, mulatinho fazendo o jogo do galego. O capitão do mato, né, como dizem hoje. Bom, então, como eu disse, os brancos, a eugenia dava a impressão dos brancos primarem pela qualidade e os negros insistindo em aviltarem pela quantidade, gerando um racismo irracional dos negros em relação aos brancos. Jim Roy, o candidato da Associação Negra, que se opunha ao partido masculino do presidente atual, naquela época, Kellogg, e se opunha também ao partido feminino de Miss Evelyn Astor, amparada intelectualmente por Miss Elvin, criadora do elvinismo ou do sabinismo, uma filosofia estranha que dizia que os machos originais da fêmea humana tinham sido substituídos por descendentes de gorilas. Realizadas as eleições, com os cidadãos, já está aqui no bolso, com os cidadãos escolhendo os seus candidatos no conforto de seu lar, plim, 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 plim. E o resultado aparecendo um telão gigante, de alta definição. Jim Roy para presidente dos Estados Unidos. Havia sido eleito Jim Roy, o titã de caráter ilibado. Isso para o desespero dos brancos e das femininas das feministas que se uniram na mesma hora. Convocaram a Associação Branca, as 6 personalidades mais influentes da sociedade americana. George Arbor, chefe da indústria de bonecas falantes. John Perkins, George Arbor, morador de Detroit. John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontras brancas. Armsworth, presidente do Banco Universal. John Leland, criador da puericultura estética. John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções. E, finalmente, Dorian Davis, poeta de um único soneto, criando polêmica nacional em torno do 4º verso. Aliás, essa convenção, essa convenção branca foi bem diferente da convenção lá da Revolução Francesa de 1789. Foi feita sem alardes, sem desespero, todos muito tranquilos, e foi assim também nessa tranquilidade toda que eles votaram o seguinte, ou chegaram à seguinte decisão por unanimidade, depois de muita parcimônia e tal.
olha, vamos esterilizar os negros através dos raios ômega. Os negros, inclusive, já haviam branqueado a pele para amenizar o estigma que os brancos impunham a eles, para tentar amenizar o preconceito. Então eles já haviam muito tempo despigmentado a pele. Então alisar o cabelo, né, seria mais uma tentativa. Bom, quando Jim Roy soube disso, Jim Roy foi eleito, mas ainda não havia tomado posse. Soube através do próprio presidente Kellogg, ele passou muito mal e no dia seguinte apareceu misteriosamente morto. Realizadas novas eleições, o presidente Kellogg, agora casado com Miss Astor, né, antiga rival, foi eleito o presidente dos Estados Unidos. Eu esqueci de dizer que o território, que o país estava dividido, que a proposta de Jim Roy era dividir o país entre norte e sul, né? Ao invés da proposta dos brancos de expatriar os negros. Então, para Jim Roy, melhor seria dividir o território entre norte e sul, porque os negros deram suor e sangue para a formação do território americano, né? E eles tinham o mesmo direito que os brancos à pátria. O Beijo de Barrymore. O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar, que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu poder, do seu porvir. Por outro lado, que maravilhoso surto não ia ter na América o homem branco a expandir-se libérrimo na sua Canaã prodigiosa. Quem sabe, né, essa extinção de um ramo da grande família humana não representará para o futuro uma diminuição do patrimônio. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida,
tanto a ela nos apegamos é que no íntimo do nosso ser a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura já é a prole o que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado da sua descendência? A ver-se envelhecer sem um choro de criança é que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já em crepúsculo, rápido para uma noite eterna. Fosse eu um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover penedos. Jane, Jane, Jane. Bom, se vocês querem saber o final da história, né? Se vocês querem saber o final da história, comprem o meu livro. Opa! Ensaio, isso é legal. Comprem o meu livro. Não quero choro nem vela, quero uma vida amarela, gravada com o nome dela. Eu vejo vocês Não quero choro nem vela, na fila de autógrafos. Comprem o meu livro e bom divertimento. Eu queria que a mulata sapateasse. Bye bye, bye bye, bye bye. Se existe alma, se há luz de encarnação, eu queria que a mulata sapateasse em paixão. Não quero choro nem vela, quero uma vida amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma vida amarela, gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroas. Encontrei as minhas meias. Muito obrigado. Esse foi o Passadão, antes da nossa reestreia, ali no Centro de Memória de Diadema, no dia 31/5 agora de 2025, às 19 horas. O Centro de Memória de Diadema fica na Rua Graciosa, Avenida Alda 255, no centro de Diadema, perto do terminal. Estejam todos convidados, o espaço é pequeno, né? Mas tenho certeza que acomodará todos que forem lá para nos prestigiar. Muito obrigado.